Prezados amigos, estamos no episódio de número 26 do nosso programa O que acontece na missa, juntos com a Web TV Redentor. E neste 26º episódio, nós queremos comentar o relato da instituição que é feito dentro da oração eucarística. Vale notar que já desde alguns episódios nós estamos inseridos na oração eucarística, observando diversas partes, diversos momentos desta oração eucarística, a grande oração que nós então fazemos dentro da celebração eucarística. De modo que então no episódio anterior, aquele de número 25, nós comentamos a epíclese, a invocação do Espírito, que é feita na oração eucarística, logo no início dela, invocando o Espírito Santo sobre as oferendas do pão e do vinho para se tornarem corpo e sangue do Senhor. Terminada aquela meditação a respeito da epíclese, agora então prosseguimos com outra parte que vem logo em seguida, que é o relato da instituição, que nós então fazemos na oração eucarística, logo depois de termos invocado o Espírito. E neste relato da instituição, nós então, o sacerdote, o presidente da celebração, ele narra aquilo que aconteceu de tão precioso na vida de Jesus, que foi a sua última ceia com os 12. Um acontecimento extraordinário, um acontecimento precioso na vida de Jesus é então contado, narrado na celebração eucarística, a sua última ceia com os 12 naquela noite. Interessante também constatar que o presidente da celebração, ele faz esse relato não apenas com palavras, mas ele faz esse relato também com gestos. Quando então ele vai dizendo, relatando, pronunciando estas palavras, na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão e nesse momento, então o sacerdote pega o pão. E depois também olhou para os céus. O sacerdote, então, neste momento, também volta o olhar para os céus. Deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. E depois o mesmo se faz com o cálice contendo vinho e se diz: isto é o meu sangue, que será derramado por vós. Interessante, meus amigos, que ele vai relatando este acontecimento com o verbo no passado. Ele tomou o pão, ele deu graças, partiu, deu a seus discípulos dizendo, e quando então chega o momento propriamente de pronunciar aquela palavra dita mesmo por Jesus, nesta hora, então, o sacerdote, ele se inclina para pronunciar estas palavras que vieram propriamente da boca de Jesus. Tomai e comei, com este gesto, tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois também, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Agora com o verbo no presente, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. De tal modo que aquele acontecimento que se deu uma só vez na história, ele então se perpetua na igreja por meio do sacramento, por meio da celebração eucarística. Aquele acontecimento da entrega total de Jesus, da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição, que se deu só uma vez na história, então continua acontecendo na igreja. Neste relato que nós fazemos da última ceia de Jesus com os 12, é muito significativo,
nós então observarmos que uma vez ao ano, isto é, quando nós celebramos a missa da Ceia do Senhor na Quinta-feira Santa, tem um detalhe muito específico, um acréscimo muito sutil que nós fazemos nesse momento, então, na Quinta-feira Santa. Quando então dizemos assim: na noite em que ia ser entregue, isto é, hoje, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e assim prossegue. Este detalhe, isto é, hoje, que nós acrescentamos propriamente na Quinta-feira Santa, demonstra aquilo que então acontece sempre quando nós celebramos a Eucaristia, quando nós fazemos aquele relato da instituição. Não é apenas uma recordação de alguma coisa que aconteceu no passado e ficou lá, mas nós estamos revivendo no momento presente aquele acontecimento da entrega total de Jesus Cristo na última ceia e que depois então se concretiza no Calvário, na cruz. Então, meus amigos, com este relato da instituição, feito de palavras e gestos, nós estamos diante de um acontecimento extraordinário, em que, naquele momento, como em toda a celebração, vale sempre notar, o sacerdote, ele está falando com o Pai. Ele então se dirige ao Pai e relata aquilo que aconteceu com Jesus na última ceia. E aí, meus amigos, o sacerdote, ele não está falando com o povo. Isso é importante a gente notar. Ele está falando com o Pai, está contando para o Pai, narrando para o Pai o que aconteceu com Jesus Cristo na última ceia. Desse modo, é evidente para nós. Será que o Pai precisa ouvir de nós, saber de nós aquilo que aconteceu com o Cristo na última ceia? Absolutamente. Não é que o Pai tenha necessidade de ouvir de nós. No entanto, nós o fazemos, contamos tudo aquilo para o Pai, de modo que Ele vê que nós então sabemos bem aquilo que o Senhor realizou em nosso favor. E desse modo, a Assembleia reunida se une ao sacerdote para então viver aquele momento tão sublime que é o relato da instituição da última ceia. Assim nós concluímos mais um episódio do nosso programa O que acontece na missa. Esperamos por você no próximo episódio, se Deus quiser.